Abra comigo Mateus, capítulo 7, versículo de número 21, estas palavras do Senhor Jesus Cristo, Salvador, Ele mesmo dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O título desta meditação nesta noite é a fé genuína em Deus. É a respeito da diferença entre a verdadeira fé em Deus e mera crença religiosa, entre a verdadeira fé e uma fé falsa em Deus, uma fé que não agrada a Deus, uma fé que não pode de maneira alguma garantir a salvação. Contraste entre a verdadeira fé em Deus e a mera crença religiosa. Bem, essa é uma declaração surpreendente do Senhor Jesus. Você irá concordar comigo, desafiadora, na verdade. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, diz o Salvador. E a palavra Senhor aqui, ela é repetida com propósito de ênfase, obviamente. Todas as vezes que o Senhor Jesus repete alguma coisa, o seu objetivo é enfatizar. Essa é uma maneira técnica na linguagem de enfincar uma ideia na consciência de alguém por repetição. Técnica didática. O Salvador, ele está falando sobre pessoas que realmente acham, que realmente pensam, consideram que estão salvas, que dizem na verdade Senhor, Senhor, como que tendo um relacionamento com Ele. Esta ideia indica familiaridade, não é Senhor, Senhor. Tu me conheces, eu te conheço. Familiaridade, quando o Senhor usa duas vezes essa palavra para indicar que estas pessoas parecem dizer ou imaginar que possuem um relacionamento com seu Deus. Nem todo o que me diz dessa maneira íntima ou próxima, Senhor, Senhor, diz o Salvador, entrará no reino dos céus. E essas pessoas assumem que existe entre elas e Deus um relacionamento, um andar com Ele. O andar dessas pessoas com o Senhor Jesus. Nem todo o que me diz o Salvador, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Queridos, há muitas pessoas, é isso que Jesus Cristo está dizendo aqui neste versículo, que imaginam que irão para o céu, que imaginam que serão recebidos ali com o bem-vindo do Salvador, que são pessoas que parecem nesta vida acreditar em Jesus, mesmo às vezes oram ao Senhor Jesus, mesmo às vezes se engajam em algum tipo de oração ou frequentam uma igreja, mas que não serão recebidas no céu, mas que não serão recebidas diante de Deus na eternidade. Elas dizem Senhor, Senhor nesta vida, e parece que há um relacionamento entre elas e o Salvador. Quanto muito mais aquelas pessoas que dizem apenas Senhor, isto é, que apenas creem em Deus. Se pessoas que dizem Senhor, Senhor, muitas delas não entrarão no céu, está dizendo o próprio Salvador, que possui a chave do céu, que é o alfa e o ômega. Quanto muito menos aquelas que só dizem Senhor, aquelas dizem crer em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. E quanto muito mais aquelas que nem mesmo dizem Senhor e não se importam com a existência de Deus, com a sua alma ou com o relacionamento com o Salvador. E o ponto aqui neste versículo é que essas pessoas imaginariamente pensam que elas conhecem a Deus e que possuem um relacionamento com Deus e que assim são conhecidas por Deus de uma maneira relacional. Quanto muito mais aquelas pessoas que não se importam com o Salvador que Deus enviou a este mundo. Onde estarão elas, se estas que parecem imaginar terem um relacionamento com Deus, nos é dito por Cristo que muitas delas não entrarão no reino de Deus? Bem, o ensino de Jesus Cristo aqui é mostrar, e é isso que Ele está fazendo, que há na nossa sociedade, em nosso país, no mundo, em cada cultura, talvez aqui nesta noite, neste salão, muitas pessoas iludidas espiritualmente, que pensam que nada irá acontecer com elas ao terminarem os seus dias deste lado do céu, e que se há um céu, serão recebidas ali, porque na terra elas criam na existência de Deus, e se existe um céu, elas serão recebidas por Deus ali, no portão de entrada, com entrada gratuita e livre à presença de Deus. Este é o perigo da ilusão espiritual, e a respeito disso que o Senhor Jesus Cristo está colocando o dedo e lidando neste ponto em particular. Mas para quem Ele está declarando estas palavras? Por que Ele está declarando estas palavras? Bem, querido amigo, aqui está o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o objetivo do Senhor Jesus Cristo, meu querido amigo, é persuadir a você e a persuadir a mim nesta noite, e a garantir que nós venhamos a buscar vida em Deus através do Senhor Jesus Cristo
e conhecê-lo e experimentar a sua graça e o seu poder em nossas vidas. Este é o objetivo do Senhor Jesus Cristo com essas palavras. Ouça novamente: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O objetivo do Senhor Jesus Cristo é que você e eu consideremos o estado de nossas almas. E essa é uma palavra de instância, essa é uma palavra de súplica. Essas palavras, queridos amigos, não são um ataque. Elas são palavras de rogo do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse que não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvar os pecadores. Assim, quando você ouvir estas palavras, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Não tome isso como um ataque. Ouça isso como um rogo do Senhor Jesus Cristo, mesmo uma advertência gentil e necessária à sua alma, à minha alma nesta noite. E essas palavras, obviamente, elas apontam para o final da vida, ou melhor, elas apontam para aquele último dia, quando o Senhor Jesus Cristo entrará outra vez no tempo e no espaço. Nem todo o que me diz, quando? Nesta terra, mas sobretudo naquele dia, versículo de número 22, muitos me dirão naquele dia, uma referência ao dia do retorno de Jesus. Isso é uma declaração teológica. Todas as vezes que você encontra esta palavra, naquele dia, o dia do Senhor, tem uma referência primária ao retorno de Cristo Jesus, claro, tem uma referência ao dia do Senhor, que é o domingo, mas quando apontando para o futuro, tem em vista o retorno de Cristo. Mas nós podemos ver esta frase, naquele dia, também como uma referência ao nosso último dia aqui na terra, ao dia do nosso final, ao dia da nossa partida. Nós podemos encarar estas palavras desta maneira também, como o dia quando nós passaremos para a eternidade, o dia da nossa própria morte, porque na morte o nosso relacionamento com Deus, se nós temos um relacionamento ou não, é selado. No dia da nossa morte, o selo é colocado sobre a maneira como nós vivemos na presença de nosso Criador. Se tivemos ou não um relacionamento com Ele, o dia da nossa morte irá selar por fim e para sempre o final desta jornada, e se este relacionamento existiu ou não. Naquele momento da morte, tudo será selado. Onde nós estaremos na eternidade? Este é o ensino das Escrituras. Assim o Senhor Jesus Cristo está urgindo aqui. Ele está instando. Se nós pudéssemos de alguma maneira, com alguma tecnologia avançada, reproduzir também os sentimentos e a voz do Salvador nestas palavras, você ouviria um clamor, uma instância, um rogo muito terno e simpático por parte do Salvador, dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ouça essas palavras, ouça esses sentimentos, tome elas sendo dirigidas à tua própria vida. Queridos amigos, a pior coisa que um pregador pode fazer é deixar as pessoas confusas, desapercebidas que as suas almas estão perdidas e elas não parecem perceber, desapercebidas que da maneira como estão, como entraram neste mundo, ainda sem nenhuma esperança para o céu, elas irão partir para a eternidade. Isso é algo terrível, e o meu esforço neste momento é tentar fazer você observar que, se esse é o teu caso, e você não pode afirmar certeza de salvação nesta noite, que você deve ouvir o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo e buscá-lo mesmo nesta noite, enquanto há tempo, antes que seja selada a tua vida deste lado do céu pela morte, e nada mais poderá ser feito. A pior coisa para um pregador é fazer isso, é não anunciar estas verdades. Mas Jesus Cristo não era assim. Como pregador, ele diz aqui, e com um tom de apelo, mesmo advertindo: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Há pessoas que estão presunçosamente confiando em Deus, mas que não entrarão no reino de Deus. Não sou eu quem está dizendo isso. É o tom do Senhor Jesus Cristo, é o conteúdo deste versículo. A menos dizer Salvador, a menos que digam Salvador ou Senhor, Senhor, ainda embora em seus lábios está uma declaração como esta: Senhor, Deus, eles não fazem a vontade de Deus, eles não cumprem aquilo que Deus declarou. E esta ideia por trás destes versículos, eu gostaria que você atentasse com muita calma, porque são apenas 2 versículos em particular, e se nós passarmos com muita pressa por cima deles, todo o ouro da palavra de Cristo será perdido.
Qual é a vontade de Deus? Diz ele: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, observe agora, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Bem, qual é a vontade de Deus? Se eu sou uma pessoa inteligente, ou pelo menos tenho bom senso, e eu sei que talvez eu não tenha certeza de vida eterna ou esperança de salvação, e o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A pergunta óbvia que eu devo fazer é, ao ouvir estas palavras, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, é perguntar: qual é a vontade de Deus? O que é que eu devo fazer para ser recebido na glória eterna? O que Ele comanda a cada um de nós? E o que Ele comanda é crer em Jesus Cristo, que o Pai enviou a este mundo, que veio para alcançar os méritos e o direito de perdoar milhões e milhões de pessoas. E confiar nele, amigos. E confiar nele somente, confiar a eternidade da tua alma, vindo ao Salvador em arrependimento, vindo a Jesus Cristo pela fé, entregando a sua vida a Ele para ser transformado. Mas se nós não fizermos isso, nós podemos dizer: Senhor, Senhor, ó Senhor, meu Senhor, e não será de qualquer uso, e não será de qualquer eficácia, e Ele não irá nos ouvir, porque nós não estamos confiando em Jesus Cristo, obedecendo à vontade de Deus o Pai, em crer, em vir em Jesus Cristo, em ter a vida eterna nele. Queridos, Jesus Cristo está chamando você e eu a considerarmos o nosso estado espiritual nesta noite. Esse é o objetivo desta palavra. Você já parou para pensar que tudo que foi registrado na Bíblia tem um propósito espiritual? Que tudo que foi registrado nestas páginas eternas tem um propósito para a nossa vida espiritual? Não há nada de curiosidade passageira aqui. O Evangelho ele se destila nas páginas das Escrituras de uma maneira espiritual. E aqui há registro de declarações do Senhor Jesus Cristo que precisam ser tomadas com toda a seriedade, com toda a atitude, de uma mente voltada para o Senhor no desejo de buscar ao nosso Deus. Queridos amigos, a primeira coisa que deve ser dita aqui nesta noite é isso. Jesus Cristo está chamando você e a mim a considerarmos o nosso estado espiritual. É algo trágico não considerarmos o nosso estado espiritual. É algo muito trágico. Onde eu estou espiritualmente falando? Onde eu me encontro deste lado do céu nesta jornada para a eternidade? Muitas daquelas pessoas que acabaram de ouvir o sermão do Senhor Jesus, ele acabaram de falar palavras muito profundas, concordavam intelectualmente com a existência de Deus, com a existência de Jesus como Messias que viera àquele mundo. Mas aquilo não era suficiente. Muitas daquelas pessoas que acabaram de ouvir o discurso do Senhor Jesus Cristo passariam a se dizer logo imediatamente que eram seguidores de Jesus Cristo, mas ficariam, veja só, apenas nisso, ficariam apenas neste ponto, apenas com a profissão verbal de fé, nunca se arrependeriam de seus pecados. Muitas das pessoas que ouviram o Senhor Jesus Cristo falar coisas que nenhum homem jamais disse, ou curar pessoas, ou transformar vidas, permaneceriam como estavam, sem jamais se arrependerem de seus pecados, ainda embora estariam junto com o Senhor no calor e no frio, seguindo a Jesus Cristo para cima e para baixo. E no primeiro teste que Jesus Cristo deu a eles: se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, eles tomaram aquilo literalmente e se escandalizaram e para longe se foram, porque ainda embora se declararam seguidores de Jesus Cristo, nunca se arrependeram de seus pecados, nunca passaram da morte para a vida, porque nunca confiaram no Salvador. Deixa-me fazer apenas um parênteses. Gostaria de pedir ao amigo ali que abrisse um pouco a porta para ventilar. Alguns amigos estão tão cansados, eu creio que um pouco de vento irá nos ajudar nesta noite. Queridos amigos, volte agora a sua atenção para estas palavras. Ouça novamente, não perca de vista o que está sendo dito aqui. Versículo de número 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, observe com calma, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que me enviou, que está nos céus. A primeira coisa a ser dita nesta noite é essa. Espero que você tenha acompanhado até aqui. Talvez a tua alma esteja em jogo aqui. Concordar intelectualmente com a existência de Deus, de Jesus, não é suficiente. Crer que existe um Deus, crer que Jesus Cristo, o ser histórico que um dia veio
a este mundo e fez milagres e pregou o Evangelho, não é suficiente. Muitas daquelas pessoas que acabaram de ouvir um grande discurso do Senhor Jesus Cristo passariam a se dizer de seguidores de Jesus, mas ficariam nisso apenas uma profissão verbal de fé em Jesus Cristo, e elas nunca se arrependeram de seus pecados. E o que o Salvador Jesus Cristo está dizendo aqui nesta noite, nestas palavras, para você e para mim, em linhas gerais, é isso: que o mero fato de uma pessoa professar crer em Deus não é suficiente para alguém ser aceito por Deus no céu um dia. E nós podemos adicionar muitas coisas aqui. Mera crença na existência de Deus não é suficiente para a salvação. Alguns anos atrás, muitos anos na verdade, houve um pregador holandês de uma igreja do estado ali. E aquele homem se tornou muito famoso na Holanda pela sua grande capacidade intelectual e a sua grande oratória. Ele vestia todo aquele vestimento e aquela parafernália típica da igreja holandesa, pregava naqueles púlpitos elevados para multidões de pessoas, escrevia para os jornais holandeses, era entrevistado, e aquele indivíduo, ele explicava e pintava o cristianismo em suas palestras de uma maneira tão bela que levava as pessoas a se comoverem com a beleza do cristianismo. Mas um dia, quando ele foi entrevistado em um jornal a respeito, e a pergunta foi mais ou menos nestas linhas, sobre a sua fé pessoal em Deus e o seu relacionamento pessoal em Deus, foi surpreendente a resposta dele. Ele disse: eu não creio em um Deus pessoal. Eu não creio na existência de um Deus como uma pessoa, um ser real. Deus, para mim, é a beleza que há no relacionamento de duas pessoas, de dois amigos, aquela beleza, aquela faísca, aquela energia que sai. Isso para mim é Deus. Que surpreendente, não é? Que chocante, não é verdade? Surpreendente. Ele não cria um Deus pessoal. Ele não tinha um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo, pelo perdão de seus pecados, um andar sincero como um filho de Deus, como um servo de Deus. Ele não conhecia Jesus Cristo experiencialmente em sua vida. O seu cristianismo era uma visão de mundo que para ele era melhor ou superior que a visão de mundo outras. A sua cosmovisão, a sua cosmogonia, a sua cosmologia era um cristianismo refinado que para ele era a sua grande bandeira de vida. Ele tinha o seu ministério pastoral, e ele cria que seu ministério pastoral era ajudar as pessoas em suas necessidades, tentar animá-las, mas ele não conhecia experiencialmente a Deus, nem possuía esperança de salvação. Você percebe, meu querido amigo, pode haver tragédias espirituais. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Havia um grande escritor inglês na primeira metade do século XX chamado C.S. Lewis. Grande escritor. Escreveu poesia, escreveu crônicas, escreveu narrativas profundas, escreveu estudos sobre a língua inglesa, era um filólogo, era um grande orador nas principais universidades da Inglaterra e no mundo inteiro. Era chamado para palestra em todo lugar, em toda parte, perdão. E ele tinha um amigo muito místico chamado Tolkien, um místico católico romano. E aquele indivíduo, C.S. Lewis, ele escreveu muitas coisas belas, muitas frases de impacto que são usadas ainda hoje para todo lugar, mas depois da morte dele, ou melhor, meio antes, quando ele começou a ser entrevistado a respeito da sua fé no Salvador, um dia ele foi perguntado sobre a sua experiência de conversão. E tudo que ele pôde dizer foi isso. Houve um dia que eu estava saindo de casa no meu carro, e parado ali no volante, antes de dirigir, eu perguntei a mim mesmo, em que eu creio? E recapitulando a sua memória, as suas certezas, os seus sentimentos, ele respirou e disse a si mesmo, isso é o que ele disse em resposta à sua pergunta, a pergunta que foi feita a ele. Eu cheguei à conclusão, em minha mente, que a mensagem do cristianismo, ela é muito superior ao hinduísmo, ao islamismo ou qualquer outra mensagem, mesmo ao ateísmo. E naquele momento eu abracei o cristianismo. E quanto mais você descobre sobre a vida deste homem, você descobre que ele praticava orações místicas, que ele não cria na suficiência da palavra de Deus, nem na divindade do Senhor Jesus Cristo, nem na expiação sacrificial do Salvador. Ainda embora ele é exaltado como um herói, tendo negado o próprio Senhor Jesus Cristo em sua teologia e em sua vida. Você percebe, amigo? Alguém que tinha uma forma de religião, mas não a substância da religião. Não possuía arrependimento. Não possuía um relacionamento real com o Salvador, nunca buscaram lugar de arrependimento aos pés da cruz de Cristo, nunca encarou os seus pecados de uma maneira real, com vergonha, com tristeza, clamando por vida e por salvação.
existia, na verdade ainda está vivo, um famoso pregador nos Estados Unidos chamado Jimmy Swaggart. Talvez você já tenha ouvido falar, grande talento. Nos anos 80, nos anos 90, na televisão, alto, cantando no microfone, tocava o piano, fazia tudo, era um coringa evangélico. Que oratória aquele homem possuía? O famoso televangelista, possuía um império evangélico nos Estados Unidos. Conduzia milhares de cruzadas evangelísticas, tão bem conhecidas, faziam as pessoas chorar, e ele mesmo chorava e cantava, e louvava aquela emoção tremenda nas multidões. Um dia ele conduziu uma campanha para remover um homem, um pastor de uma igreja, por causa de imoralidade sexual. Todavia, um dia apareceu uma mulher na televisão, dando uma entrevista no programa, e aos poucos as coisas começaram a aparecer a respeito daquele homem, Jimmy Swaggart. E se tornou claro, e ele próprio veio a confessar, ou melhor, pelo menos declarar, que por 28 anos de sua vida, no auge do seu ministério, ele tinha frequentado a maioria dos prostíbulos dos Estados Unidos em 28 anos consecutivos. Uma grande crença em Deus, abraçou a religião, mas sem vida do Espírito na alma, sem experiência da santificação do Espírito pela conversão. Eu falo isso com toda a humildade. Tenho mencionado pessoas que não conheceram o Senhor experiencialmente, que não possuíam um senso de perigo espiritual em suas vidas, mas isso poderia ser verdade em relação a alguém aqui nesta noite, nesta sala, neste salão. E você tem uma crença nominal em Deus, você admira Cristo, você admira o cristianismo como uma religião superior às outras, mas você não possui um relacionamento pessoal com o Salvador. Você conhece o cristianismo, mas você não conhece a Cristo, que é o próprio cristianismo. Você nunca o buscou como um pecador arrependido e nunca veio a Ele para a salvação de tua alma. Talvez seja o caso de alguém. E é sobre isso que Jesus, o Salvador, está advertindo nesta noite, nestas palavras. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Querido, segundo, esta foi a primeira lição que nós aprendemos aqui. Segunda lição, essas palavras do Senhor Jesus Cristo nos informam que grande conhecimento da religião cristã não é um sinal seguro de salvação. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, como os fariseus e os escribas, que eram mestres técnicos da religião e poderiam te dizer qual é a palavra que está no meio da Torá, no final, no início, quantas vezes aquela palavra aparecia. Uma pessoa extremamente ativa em uma certa instituição religiosa, mas segundo as palavras aqui do Senhor Jesus Cristo, mesmo assim, ainda está fora do reino de Deus. Aqui neste país, nos anos 80, o homem que mais sabia da Bíblia, ou melhor, que mais memorizara a Bíblia, era um homossexual que usava a Bíblia para defender a causa homossexual. Conhecimento sobre Jesus Cristo e o Evangelho não é a mesma coisa que conhecer a Jesus Cristo e o poder da sua santificação e a vida eterna. Em terceiro lugar, essas palavras do Senhor Jesus informam que uma forte crença, forte mesmo, na existência de Deus, na existência dos anjos, na existência do céu, do inferno, do diabo, na vida após a morte, também não é sinal de que uma pessoa é considerada justa e reta aos olhos de Deus, e que seja salvo, e que ao final de sua vida será recebida no céu. Abra comigo em Tiago, capítulo 2, versículo de número 19. Você já ouviu essas palavras? É uma pergunta de Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, a pessoas que diziam crer muito em Deus. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Você não pode ganhar dos demônios na crença, porque eles viram o Senhor nascendo deste mundo, encarnando neste mundo, e a Bíblia nos diz que eles creem e que eles tremem diante da presença do Senhor. E um dia, quando o Senhor veio na sua humanidade, na sua fragilidade, para expulsar daquele demoniado gadareno, aquele monte de espíritos, eles tremiam e diziam: já viestes antes da hora para nos destruir, ó Jesus. Eles creem e eles tremem. Talvez você creia, nem menos trema, porque uma crença forte e convicta em coisas espirituais e religião não é a mesma coisa que encarar os teus pecados e pedir a Deus o perdão gratuito desses pecados que Ele oferece a você nesta noite. Fé pessoal no Salvador, experiência de conversão é necessária, porque nem todo que diz a Jesus Cristo, Senhor, Senhor, te louvamos, entrará no reino dos céus. Em quarto lugar, essas palavras do Senhor nos informam
que a experiência da intervenção divina em sua vida, de alguma situação, não é garantia de entrada no céu. Muitos têm se convencido que um livramento de um acidente ou de algum perigo, ou que uma realização alcançada, ter passado em um concurso, ter sido liberto por um fio de um acidente, isso é Deus realmente. Deus tendo intervido, Deus tendo estendido a mão, uma tragédia evitada pela misericórdia de Deus. Muitos creem que isso é um atestado dado por Deus, de que Deus está comigo e eu vou para o céu. Senão Ele não teria feito isso comigo, não é? Senão Ele não teria feito isso comigo. Deus está comigo. Meu querido amigo, Deus fez isso sim. É muito provável que Ele ouviu o seu clamor na hora da tragédia, da urgência, da situação difícil, mas isso não perdoou os teus pecados, porque a única maneira de ter os pecados perdoados é vindo a Jesus Cristo para pedir e rogar perdão e receber perdão de pecados. Certamente, experiências de intervenção divina dão às pessoas um senso da importância do mundo espiritual e da realidade das coisas espirituais. No entanto, de acordo com o ensino do Salvador, de Cristo, mesmo essas experiências não são provas certas e seguras nas quais você pode pendurar a tua certeza de salvação. Não é sinal de Deus, da obra de Deus no coração. Porque a experiência de intervenção de Deus na vida não prova que eu encarei meus pecados, que eu encarei a minha vergonha e a minha culpa, que eu coloquei a minha fé completamente no Senhor Jesus Cristo. Amigos, não é suficiente apenas também orar regularmente. Não é evidência de salvação orar regularmente. Como você ora? Você ora com regularidade? Senhor, me ajuda. Senhor, eu tenho uma dor estranha aqui por trás dessa costela, aqui no meio do coração. Senhor, me ajuda, é um problema sério, alguma coisa está acontecendo. Mas eles nunca se arrependeram de seus pecados. Eles clamaram a Deus por uma necessidade, pensam que são cristãos, porque oram a Deus regularmente, mas nunca buscaram propositadamente o Salvador para o perdão de seus pecados. Nem o seu amor, nem andam com Ele. E isso é muito, muito triste. Nós precisamos examinar o nosso estado espiritual. Amigos, o dia de julgamento irá revelar coisas muito estranhas. As esperanças de muitas pessoas que pensavam ser grandes cristãos enquanto estavam aqui na terra se evaporará. O vazio e o engano da religião de muitos que baseavam sua esperança do céu em um currículo religioso, em um batismo, será provado uma bolha de ar. Então muitos serão expostos, à vergonha diante de Deus e de todas aquelas multidões reunidas ali. E será provado que ser um salvo significa mais do que um batismo, mais do que um currículo religioso, mais do que bater um ponto na igreja e tratar a igreja como um talismã quando a consciência está pesando um pouquinho e faz tempo que eu não vou na igreja. Muito mais do que isso. Significa encarar os meus pecados, encarar a minha necessidade de perdão, a minha vergonha e vir com tudo isso ao Senhor Jesus Cristo para o perdão, para a vida eterna. E ele segue advertindo no versículo 22, mas eu quero chegar a um ponto positivo. Ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome? Observe isso com muita calma agora. Muitos me dirão naquele dia, quando eles forem confrontados, na verdade: Senhor, o Senhor se esqueceu? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? O Senhor não se lembra que nós profetizamos e em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios de pessoas? O Senhor não se lembra? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Perceba que essas pessoas com quem Jesus conversava não são meras pessoas comuns. Você percebeu, como você e eu, que não consegue levantar uma pedrinha do chão e fazer uma magiquinha com palito? Eles expulsavam demônios, eles profetizavam e acontecia. Talvez mais religiosos que a maioria das pessoas que nós conhecemos. Veja o currículo religioso dessas pessoas que irão chegar diante de Deus e tentar ativar a memória do Salvador. Eles, primeiro, versículo 22, profetizavam. Segundo, eles expulsavam demônios. Terceiro, eles fizeram na sua vida aqui muitas maravilhas, e provavelmente foi coisa de arrepiar o cabelo. Maravilhas, né? O termo no grego traz essa ideia, coisas surpreendentes. Observe algo surpreendente. Essas são as pessoas que o Senhor dirá não conhecer. Não é tremendo? Não é tremendo isso?
Ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não expulsamos nós, em teu nome não expulsamos nós demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhe direis abertamente: nunca vos conheci, nunca vos conheci. Jesus Cristo não diz para eles: vocês estão mentindo, vocês estão querendo enganar as pessoas, vocês não fizeram nada do tipo. Sabe o que é mais chocante? E eles fizeram. Eles profetizaram, eles expulsaram demônios e eles fizeram maravilhas. E a resposta do Senhor não foi: vocês não fizeram, mas foi esta: nunca, nunca vos conheci. Nunca. Profetizamos, expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas, e tudo o que ouvirão será: nunca vos conheci. O que significa dizer: nunca aprovei o que vocês fizeram, nunca tive prazer no que vocês fizeram, vocês nunca fizeram sob a minha autoridade e a minha santificação, mas em nome de outro Espírito ouvirão não somente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, o que corresponde também a dizer as mesmas palavras de Mateus capítulo 25, versículo de número 41, paralelo com essas palavras: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso é comprovado por muitos exemplos na Bíblia. No Antigo Testamento nós vemos Balaão e Saul como profetas que profetizaram, e nós vemos o resultado da vida deles. Saul é um exemplo clássico destes. No Novo Testamento você lê sobre Judas, que junto com os 12 discípulos, depois junto com os 70 discípulos, foi enviado a expulsar demônios, a pregar o reino de Deus, a curar as pessoas e, veja você, a ressuscitar os mortos. E qual foi o final de Jonas? Negar ao Senhor Jesus Cristo, que já negaram em seu coração, e se precipitar daquela maneira. Assim, que uma pessoa consiga de alguma maneira realizar mesmo feitos extraordinários como esses que nós vemos na televisão, ouvimos em nossos dias, não pode nos levar à conclusão de seu estado espiritual, não pode nos levar imediatamente a concluir que pessoas já tenham sido salvas, nem que ela esteja agradando a Deus, nem que Deus tenha aprovado esta pessoa ou esteja satisfeito com ela. Porque, meu querido irmão, querida irmã, pastor, o Senhor está dizendo nesta noite, eu entendi, que muitas pessoas por aí que eu conheço, que fazem milagres e eu vi acontecer, que profetizaram: pastor, aconteceu, eu lhe garanto, e expulsaram demônios, talvez nunca foram salvas. É isso que o Senhor está dizendo. E ainda nunca receberam perdão de seus pecados, estão ainda perdidos, destinados à condenação eterna, destinados ao inferno de chamas, selados no momento em que fecharam os seus olhos. É isso que o Senhor está dizendo, pastor? Não, meu querido amigo, não sou eu quem estou dizendo isso. É o Senhor Jesus Cristo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu querido amigo, você já fez a vontade de Deus? Eu devo concluir aqui nesta noite. Você já fez o que Deus lhe comanda? Você já obedeceu ao comando de Deus, um comando de arrependimento de pecados diante dele? Você já reconheceu o estado pecaminoso da sua nova natureza? Todos nós somos pecadores, meu querido amigo. Milhares de lágrimas, rios de lágrimas, comoção espiritual não pode apagar os meus pecados, mas arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo irá, porque esta palavra é a promessa do Salvador. Ninguém nasce um cristão. Religiosidade e bom currículo religioso não nos recomendam a Deus, como nós vimos. Mas será que nós estamos debaixo do mesmo perigo que essas pessoas a quem o Senhor se dirige? Bem, qual é a grande e solene advertência nessas palavras de Jesus Cristo? É o perigo da autoilusão religiosa. É o perigo de pensar que aquilo que nós somos, fazemos, pode nos garantir um lugar no céu. Que muito chorar, que muita emoção, que muito ranger de dente e comoção pode de alguma maneira me projetar para dentro da vontade de Deus e do céu. Mas isso não é a vontade de Deus. Se a entrada no céu e a vida eterna depende do meu esforço, para que Jesus Cristo veio a este mundo,
Para que ele tomou um corpo e uma natureza humana? Porque ele precisou enfrentar aquelas 6 horas de agonia, aquelas grandes gotas de sangue do jardim e aquelas 3 horas de escuridão? Se depende da minha força emocional, se depende das minhas boas obras, para que o Calvário? Para que a maior de todas as transações no universo? Para que tudo aquilo? Para que um evangelho de arrependimento e fé? Se depende de mim e se eu sou capaz de me projetar ao céu. Qual então é o critério estabelecido por Deus? Bem, nós chegamos a esta questão. Se essas experiências religiosas que nós descrevemos até aqui não são nada mais do que o fruto da autojustiça de uma pessoa e da tentativa da mente de se engendrar e se projetar para dentro do céu, quais são as experiências aceitas por Deus? Como eu posso ter certeza de vida eterna, que eu seria aceito diante de Deus um dia? Bem, a resposta está na segunda parte deste versículo 21. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade de Deus? Essa é a grande pergunta. Como fazê-la? Abra comigo em João capítulo 6, versículo 40. Nós concluiremos por ali. Ouça essas palavras do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia se autorresponde. João capítulo 6, versículo 40. Deixe-me ler a partir do versículo 39, estas palavras tão claras. E a vontade do Pai que me enviou é esta, bem específico a ideia no grego, é esta aqui, nenhuma outra. Que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus. Aquilo que Deus ordena a uma pessoa, de modo que ela receba o perdão e a vida eterna, é algo tão diferente daquilo que nós imaginamos ser o que nos recomenda a Deus muitas vezes. E isso te surpreende? Isso me surpreende, na verdade. Me surpreendeu um dia, muito tempo atrás, quando eu entendi o significado dessas palavras. A vontade do meu Pai, versículo 40, é que todo aquele, observe agora, que vê o Filho de Deus, não com os olhos do corpo, não os milagres de Cristo, não os pães e peixes multiplicados, não as suas intervenções na tua vida. Muitos judeus no tempo de Jesus viram seus milagres, e a Bíblia nos informa que eles não estavam olhando para Jesus Cristo, mas para algo de Cristo. E a vontade de meu Pai que está no céu é que todo aquele que vê o Filho, ver a Cristo, significa discernir quem Jesus Cristo é. Quando você vê algo, você sabe o que é, porque os teus olhos discernem a forma, o contorno, a cor, o movimento. Ver a Jesus é discernir quem Ele é ver nele, não meramente um homem que veio a este mundo para trazer uma reforma social, mas discernir nele o Salvador do mundo, e discernir nele não somente isso, mas discernir nele o meu Salvador. Ele veio por mim. Eu discerno agora, eu sou um pecador. Agora eu entendo que Ele não somente salva o mundo de pessoas, mas que Ele salva a mim hoje aqui. Ver a Jesus Cristo é discerni-lo como meu Salvador. Você já olhou para Jesus Cristo pela fé? Ele é Deus, Ele é o Salvador, Ele é o único caminho que conduz à vida, Ele é a ressurreição e a vida. Ver é ter os teus olhos abertos. Ver a Jesus Cristo é vê-lo como Salvador, e se Ele é um Salvador, eu só posso vê-lo como sendo eu um pecador que necessita de um Salvador. Você já olhou para Jesus Cristo como um pobre pecador necessitado? Se você não olhou para Ele assim, você ainda não discerniu. Você ainda não viu Jesus Cristo com os olhos da fé. Ver a Jesus Cristo é olhar somente para Ele, não para qualquer outro. Não é olhar para os teus sentimentos, não é olhar para o cristianismo, é olhar para a pessoa do Senhor Jesus, como que quase olhando pelos seus cravos em suas mãos e do seu lado, e dizer a si mesmo: eu sou um pecador, Ele é um grande Salvador, esta morte foi por mim também. Eu tenho sede, Ele tem água, eu tenho fome, Ele tem pão, eu tenho miséria, tragédia e condenação, Ele tem convite de vida e salvação, e vir a Jesus Cristo Salvador. Isso é olhar para Jesus. Então nos diz: aquele que olhar para o Filho, que todo aquele que vê o Filho, observe agora, e crê no Filho de Deus. O que é crer? Crer não é apenas entender que Ele existe.
mas que aquilo que ele diz de si mesmo é a verdade. E o que ele diz de si mesmo? Ele diz que ele é Deus encarnado, o Deus que se fez homem, a imagem e o esplendor da glória da revelação do Pai neste mundo. Porque a experiência religiosa não pode substituir o crer, então, querido? Porque a experiência religiosa não é a mesma coisa de uma experiência com Cristo, e é Cristo quem perdoa. O que é crer? Crer é entender a minha distância de Deus, que Ele é santo e a sua santidade não me permite chegar diante dEle. Eu preciso de um intermediador, eu preciso de um Salvador, eu preciso de Deus que se fez homem como eu sem pecar, para poder me trazer ao Senhor. Crer é isso, é crer que Jesus veio para reconciliar um pecador como eu e como você, como o Pai. Como crer? Crer é uma confiança total no Senhor Jesus. Crer é abandonar a tua autojustificação e autodeterminação. Crer é reconhecer os teus pecados, mesmo aqui nesta noite. Crer é arrependimento de pecados e entrega total de tua vida a Ele. Ver a Cristo e vir a Cristo, crendo em Cristo. Em oração, em entrega total, essa é a vontade de Deus, esta é a obra que nós devemos fazer pela fé somente. E mesmo isso, o Senhor nos dá. Se Ele tocou o teu coração nesta noite, é porque Ele está te dando isso. Se Ele tocou a tua consciência e revelou os teus pecados e te trouxe um senso de necessidade de perdão, se Ele fez ver o estado em que você se encontra nesta noite, é porque Ele está te chamando. É assim que Ele opera, com uma voz terna. Ele não amarra a gente, braço, perna, nos lança na salvação. Ele move a mente e a consciência. E se Ele está fazendo com você isto nesta noite pela palavra do Evangelho, querido amigo, creia, vindo a Ele em arrependimento e fé. Ele diz estas palavras finais: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então ele diz essas palavras: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Meu querido amigo, você já creu e reconheceu os teus pecados? Você já veio a Ele? Você já dobrou o joelho em arrependimento e fé? Essa é a vontade de Deus, e por trás desta vontade, a vida e perdão, tudo o que você necessita fazer. Um arrependimento sincero, uma oração de arrependimento e entrega verdadeira. E o demais pertence a Ele te salvar, pertence a você se arrepender. Ele te dá o arrependimento, Ele move o teu coração. Arrependa-se diante do Senhor, confesse a Ele aqui nesta noite, ou procure um lugar tranquilo em tua casa e não dê descanso à tua consciência, até que Ele tenha te dado uma resposta de paz e de certeza de vida eterna.